Prece, perguntas 658 a 666. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o sensibilize a prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir, agradecer. A prece torna melhor o homem? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado, quando pedido com sinceridade. Como é que certas pessoas, apesar de orarem bastante, têm mau caráter, são ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e algumas vezes até mesmo viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. A ineficácia não é do remédio, mas da maneira como é aplicado. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. É possível orar utilmente pelos outros? O espírito de quem ora atua pela vontade de fazer o bem, pela prece. Ele atrai para si os bons espíritos e estes se associam ao bem que deseja fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem oramos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força de que precisam seu corpo e sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e existem algumas que devem ser suportadas até o fim. Deus, porém, sempre leva em conta a resignação. A prece atrai para vós os bons espíritos que, ao vos darem a força de suportá-las com coragem, faz que elas vos pareçam menos rudes. Já dissemos que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal, do vosso ponto de vista mesquinho, e da vossa vida efêmera, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem não é o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Entretanto, os vossos pedidos justos são atendidos muito mais vezes do que supondes. Julgais que Deus não vos ouviu, porque não fez um milagre em vosso favor, quando vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das circunstâncias.
Muitas vezes também, e é o que quase sempre acontece, ele vos sugere a ideia necessária para vos desembaraçardes por vós mesmos das dificuldades que enfrentais. Será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como as nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Tem o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque é uma prova do interesse que lhe é dado e também porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar o sofrimento do espírito, se, por sua parte, ele contribuiu com a sua boa vontade. O desejo de melhorar-se, estimulado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vêm esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos, desse modo, que vos tornareis culpados se nada fizerdes por aqueles que mais necessitam de preces. Que pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, em virtude de não estar prescrita no Evangelho? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação compreende todos os meios possíveis de o homem testemunhar afeição pelos outros homens, sem por isso entrar em minúcias quanto à maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, da qual é a personificação por excelência, a todas as ações do Espírito, também não é menos certo que a prece que diriges a Deus em favor daquele que vos inspira afeição constitui para este uma prova de que não o esquecestes e que não deixa de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e consolá-lo, desde que ele manifeste o mais leve arrependimento, e só então é socorrido. Contudo, jamais ignora que uma alma simpática se ocupou com ele, despertando-lhe a doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de gratidão e de afeto por aquele que lhe deu essa prova de afeição ou de piedade. Consequentemente, o amor que o Cristo recomendava aos homens só vai aumentar entre eles. Ambos, pois, obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina, que deve conduzir à unidade, que é o objetivo e a finalidade do Espírito. Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Mas o poder deles é proporcional à superioridade que hajam alcançado e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. É por isso que as preces que lhes dirigimos só são eficazes se forem aceitas por Deus.